Olá. Olá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Se alguém puder me dar um sinalzinho aí que tá me ouvindo, por favor. Olá. Eu vou dar só mais um minutinho para todo mundo entrar. Estão me ouvindo então, né? Sim? Yes! Boa noite! Ai, gente, eu fico vendo um monte de gente entrar, já tô suando de vergonha já. Essa é a quarta live seguida, na verdade, a quinta live seguida que eu faço. Então, ou seja, eu estou 5 semanas fazendo live pra vocês já de segunda-feira, gente. Eu tô pegando jeito, hein? Hoje, então vamos lá. Essa é a quarta live, é a live 04 e o assunto de hoje são utensílios, talheres na introdução alimentar. Eu recebo muitas perguntas de pessoas querendo saber, tá, o meu bebê fez 6 meses, tem todos os sinais de prontidão, o que eu preciso de utensílios, o que eu preciso de talheres, o que eu preciso de qualquer coisa de acessório para poder fazer a introdução alimentar. Então hoje essa live é dedicada a isso! Então vamos lá, gente. Antes de tudo, primeiramente, lá por volta dos 4 meses, 5 meses, a gente já começa. Tem gente que é um pouco mais ansiosa, né? E começa a pensar antes nisso. Mas geralmente por volta dos 4, 5 meses a gente começa a pensar o que a gente vai precisar para introdução alimentar do bebê. E todo mundo logo pensa no cadeirão. Então, realmente, o cadeirão não é um item essencial, mas é um item que ajuda muito. Ele ajuda muito na introdução alimentar. Por que ele ajuda? A ideia da introdução alimentar é que o bebê coma junto com a gente, certo? Que o bebê esteja na mesa com a gente, que esteja comendo a mesma comida que a gente. E aquele bebê que não tem uma cadeira para ele, que não fique na altura da mesa, ele não vai conseguir participar das refeições com a gente como deveria. Então, sim, o cadeirão ele é importante. Qual cadeirão que eu indico? Eu sugiro que seja o mais fácil de limpar. Então, vocês entram na loja, vocês entram nos sites e vocês veem vários modelos de cadeirão. Tem aqueles cadeirões com estofado, cadeirão que, cara, é mais confortável que o sofá da minha casa. Tem cadeirão que deita, eu já vi cadeirão que deita, gente. Pra quem vai precisar de um cadeirão que deita, pelo amor de Deus? Mas tem cadeirão que deita, tem cadeirão que tem um monte de brinquedinho. Ai, apaguei a luz. Tem cadeirão com um monte de brinquedo. Esses cadeirões não precisam. Esquece esses cadeirões. Sem contar que são os mais caros. Geralmente são os cadeirões mais caros. E são os menos funcionais. Imagina, uma criança vai dormir na hora da refeição, cara. Aí você vai deitar a criança ali pra deitar, pra dormir? Não vai, né? A criança também não precisa de brinquedo na hora da refeição. E a criança também não precisa de um lugar confortável. Confortável que eu digo é um cadeirão com estofado, um cadeirão, sabe, com espuma, com tudo. Não precisa. A criança vai passar ali 10, 15 minutos no começo, no máximo. E depois, conforme ela vai ficando mais tempo, vai sentar numa cadeira igual a gente. Uma cadeira de madeira, uma cadeira que não é super confortável. Porque a hora da refeição você não fica lá 1 hora, 2 horas. Então não precisa de estofado, gente. Não precisa. Sem contar que na introdução alimentar, e tanto criança com 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles se sujam, gente. Eles se sujam. É impossível falar que não, mas eles se sujam. Um cadeirão que é estofado é igual a criança comendo no sofá. Então imagina a criança comendo no sofá, comendo num cadeirão estofado todos os dias. Fica nojento. É impossível de limpar. Mesmo que você passe pano, vai ficando manchado, vai ficando. A comida vai entrando, vai absorvendo naquilo, não dá. A mesma coisa com o cinto. Eu sempre recomendo que tirem o cinto. Tirem o cinto do cadeirão. O bebê não precisa do cinto. Por quê? Porque se o bebê já tem todos os sinais de prontidão, ou seja, se o bebê está sentando sozinho, ele já vai conseguir se equilibrar ali, ele não vai escorregar por debaixo do cadeirão. Então não precisa do cinto. O cinto, ele é pra deixar a criança segura ali pra não sair. Só que, gente, se na introdução alimentar tem sempre um adulto junto com a criança e não é pra deixar a criança sozinha de jeito nenhum com comida, não precisa do cinto.
Você vai estar ali o tempo inteiro, você vai estar ali o tempo inteiro olhando a criança. Você não vai virar as costas e sair para pegar alguma coisa, porque a criança vai estar com alimento. Se a criança colocar na boca e engasgar, você não vai ver. Então, o tempo inteiro, de olho na criança, o tempo inteiro, não precisa de cinto, porque o cinto fica nojento. O cinto é a primeira coisa que começa, gente, sério, começa a ficar manchado. E você tenta lavar, e ele não sai. Então, vamos lá. Um cadeirão fácil de limpar. Eu sempre usei um modelo que é todo de plástico. O mesmo que eu usei com a Olivia, eu usei com a Diana. Porque era da Olivia, aí foi pra minha sobrinha e voltou pra Diana. Ele é da marca Keter. Na época, ele vendia no Brasil, eu comprei no Brasil. Na verdade, eu ganhei da marca há um tempão atrás, nossa, muito tempo atrás, mas ele chegou a vender no Brasil. Só que hoje tem uma marca, que eu não sei o nome, mas depois eu posso pesquisar pra vocês, ou vocês colocando um Google, vocês conseguem ver, acho que é Baby First, alguma coisa assim, eu não tenho ideia, que é muito parecido, é o mesmo cadeirão que eu tinha, que ele desmonta inteiro, ele sai todas as peças. Eu lembro que eu colocava embaixo do chuveiro, eu colocava na máquina de lavar, ele era muito fácil de limpar. Então toda a refeição, acabava a refeição, eu ia lá, passava água e era perfeito. Então assim, não precisa ser da mesma marca que eu tinha, mas o importante é procurem um cadeirão que seja fácil de limpar, certo? Esse pra mim assim é o ponto principal. E o cadeirão, o que é importante do cadeirão? Ele não pode, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele não pode deixar o bebê ficar aqui, ó. A bandeja não pode, então o bebê não pode estar sentado e olhando a comida, ó, de assim, pra pegar assim, ó. Ele não pode. O bebê tem que estar com a bandeja aqui embaixo. O bebê precisa olhar pra baixo pra pegar o alimento. Tá vendo? Ele precisa fazer isso. Então, caso o cadeirão que vocês tenham, a bandeja seja muito assim, ele não conseguir regular, coloque uma almofada embaixo. Coloque uma almofada que o bebê vai ficar um pouquinho maior e vai conseguir ver a comida de cima pra baixo e se alimentar, certo? Então é isso, o cadeirão é só para poder fazer parte da mesa com todo mundo, é para poder estar na mesma altura que todo mundo, para poder enxergar a comida. Se você não tem um cadeirão, se você não tem dinheiro para comprar um cadeirão, coloca no teu colo a criança, coma com você, não tem problema. Dá para adaptar, dá para colocar sentadinho em cima da mesa, ou vai todo mundo pro chão fazer um piquenique, não tem problema nenhum. Mas caso opte por um cadeirão, que seja completamente de plástico, fácil de limpar, certo? Próxima etapa, pratos. No começo da introdução alimentar, a gente não precisa de prato. Não precisa. E o começo, quando eu falo começo da introdução alimentar, eu falo das primeiras 6 a 8 semanas, ou seja, os primeiros 2 meses. Então, por volta dos 6 a 8 meses, 9 meses, eu não recomendo prato. Eu recomendo que coloque a comida da criança diretamente na bandeja do cadeirão, sempre mantendo muito limpa, tanto a mão da criança, como também o lugar onde vai colocar o alimento da criança. Ou caso você não queira colocar em cima, que tem umas bandejas de silicone, assim, tá vendo? Umas tábuas de silicone, e coloca o alimento aqui em cima. Mas eu sugiro que faça sempre a higienização da bandeja e coloque os alimentos ali diretamente. Por quê? No começo da introdução alimentar, tanto o prato como o alimento vai ser interessante para o bebê. Então, as chances do bebê se interessar mais pelo prato do que pelo alimento é muito grande. Quando passa esse começo, por volta de uns 9, 10 meses, onde o bebê já entende o que o alimento alimenta, entende o que é uma hora da refeição, é a hora de apresentar os pratos. Porque o bebê vai saber que aquele alimento dentro do prato é para comer. Ele não vai ficar interessado naquele prato, entendeu? Ele vai estar interessado no alimento. E de tanto ver a gente comendo com o prato e tudo mais, o bebê já vai entender. Agora, se você coloca o pratinho pro bebê, principalmente aqueles pratinhos coloridos, cheios de bichinhos, logo no começo da introdução alimentar, o bebê vai querer ver, ele vai achar que é de brincar, entendeu? Então, ele vai querer o pratinho. Então, o que eu sugiro não ofereça um prato nenhum no começo da introdução alimentar. Então, tá lá a bandeja, vocês coloquem os alimentos na bandeja e o bebê vai ser capaz de pegar. Ou por acaso, então, não tem cadeirão, porque às vezes tem aquelas cadeirinhas que acoplam na mesa, né? Que gruda na mesa, assim. E não tem bandeja, não tem problema, foi o que eu falei, coloca uma tábua de silicone, coloca um pano de prato limpo, coloca alguma coisa limpa, onde você possa colocar os alimentos, porque senão o bebê vai se interessar sim pelo prato e as chances dele ficar brincando com o prato, esquecer o alimento, são grandes.
Depois de 8 meses, 9 meses, quando resolver apresentar o prato, eu sugiro que não dê prato de bichinho, tá? Se quiser dar, não tem problema. Eu usei muito aquele da Skip Hop lá, que na época era uma febre, eu usei muito com a Olivia, mas a verdade é que não precisa. Se você quiser gastar dinheiro, se você quiser usar, não tem problema, pode usar. Mas eu sugiro que dê um prato o mais perto do que o de adulto, entendeu? O mais próximo do adulto possível. Eu tenho aqui alguns pratinhos que eu vou mostrar de exemplo. Eu não tenho mais prato infantil em casa, nenhum. As minhas filhas usam os mesmos pratos que a gente. Porém, eu tenho uns aqui que eu tô usando para um projeto. Eu vou mostrar ele para vocês. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: eu não vou falar a marca do prato, porque é indiferente. Mas eu acho que vocês podem, assim, ir na loja e o que for do poder aquisitivo de vocês procuram esse tipo de prato se vocês quiserem. E o modelinho é assim, ó, tá vendo? É um pratinho com divisória. E esse daqui, ó, ele tem uma... Eu falei que não ia mostrar a marca e vira. Ele tem um negócio de sucção, sabe? Pra grudar. Então, assim, no começo de 8, 9 meses... No começo não, né? Durante 8, 9 meses, eles vão tentar tirar o prato, sim. Se vocês colocarem um com um, o bebê não vai conseguir tirar. Porém, eu não sei se me agrada muito isso, porque eu acho que faz parte do aprendizado do bebê entender que o prato não é pra ficar brincando, que o prato, entendeu? Porque o prato do adulto não gruda na mesa, entendeu? Não gruda. Então, eles vão perceber isso em breve. Então, eu prefiro, foi por isso que eu falei, esse daqui é o que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é um pratinho, tá vendo? Pode ser uma petisqueira, tem esse daqui também, ó, de fundo. Esses fundos aqui, depois eu vou falar mais um pouco dele. Como se fosse uma petisqueira, vocês podem comprar uma petisqueira, não precisa ter isso daqui, entendeu? Se quiser, foi o que eu te falei, pode ter, mas não é essencial. E eu sugiro de 8, 9 meses, como o bebê provavelmente vai tentar jogar o prato no chão, que não dê de vidro ainda. Então pode ser tanto esses de madeira, tem uns de silicone também, tem uns até de plástico. Se puder não usar plástico, melhor, que, né, o ambiente agradece. Mas tem de silicone, tem uns de madeira. E por volta dos 10, 11 meses, onde aquele bebê já tá mais ciente, já tem uma consciência maior sobre as refeições, a gente pode introduzir os pratinhos de vidro, os pratinhos de porcelana, os pratinhos mais próximos do que a gente usa normalmente. Então é tudo uma evolução. Durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente usa a bandeja do cadeirão. Aí depois a gente apresenta os pratinhos não quebráveis, vamos chamar assim. E logo depois, já entra com os de vidro. Isso foi o que eu fiz, tá, gente? Isso foi o que eu fiz. Mas assim, não é uma regra. Vocês podem seguir o bebê de vocês, sentir o bebê de vocês. Tem bebê que é mais afobado, então vocês vão dar um prato, eles vão jogar na hora. Tem um bebê que ele vai ficar mais de boa, então ele vai pegar aquele prato e depende do teu bebê. Tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu vivi, é a minha experiência e o que eu acho, o que eu estudo por aí. Mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Então vamos lá, já falamos do cadeirão, que é importante, dos pratinhos. O prato, esse fundo aqui, ó, ele é ideal pra quê? Quando o bebê vai começar a comer arroz, feijão, uma sopa, um purê sozinho. Por quê? Quanto mais fundo, ele pega a colherzinha e ele usa as paredes desse bowl aqui, ó. Ele usa as paredes pra apoiar a comida, tá vendo? Ele faz assim, ó. Aí fica mais fácil pra levar a comida pra equilibrar. Só que isso acontece lá por volta dos 11 meses, 12 meses. Com os talheres. Então, vamos lá. Eu falei da colher aqui, mas eu pulei o garfo, na verdade. Deixa eu pegar o garfo aqui. Os talheres. Eu praticamente não usei talher de plástico com as crianças. Eu fui direto pra esses daqui, ó. Esses daqui pequenininhos de metal. Tá vendo? Tem esses aqui próprios, ó. Que esses aqui são fáceis de achar. Esses aqui também, ó. Bem fácil. Esse aqui é um importado. Ele é ótimo, ó. Porque ele é bem pequenininho e o bebê segura assim, ó. Mas também não é essencial, gente. Isso aqui é tudo frescura. É assim, se você tem acesso, se você tem dinheiro sobrando, se você quer bagulho na sua gaveta. Porque assim, um garfinho desse e um garfinho desse não faz muita diferença. Sinceramente, não faz. Então, vamos lá. Quando apresentar os talheres? Por volta de 8 meses, o bebê já tem a coordenação motora de conseguir segurar
o garfinho e levar na boca. Até então, até os 8 meses, o bebê não consegue fazer isso. Ele usa exclusivamente os dedinhos para comer. Então, não adianta apresentar talher para os bebês de 6 a 8 meses. Não adianta. Vocês podem até deixar lá, mas é aquilo que eu falo para vocês. Se vocês deixarem em cima, as chances do bebê se interessar mais pelo talher do que pelo alimento é muito grande. Então, o que eu recomendo? O que eu fiz? Por volta de 8 meses, eu comecei a espetar os alimentos pequenininhos, porque ela já estava com a pinça desenvolvida. Eu comecei a espetar e entregava o garfinho para ela. Então, ou eu dava o garfinho na frente delas, né? Elas pegavam aqui e levavam na boca. Ou se não, eu já deixava espetado em cima da bandeja, em cima da mesa, e aí elas pegavam e levavam na boca. Depois, por volta de uns 10 meses, mais ou menos, elas começaram a tentar espetar sozinha. É claro que a gente sempre orientava, né? A gente sempre ajudava, mostrava, era o exemplo. Até ela ter coordenação por volta dos 11 meses, 12 meses, com 12 meses já conseguiam olhar o alimento, espetar e comer. Mas tudo começou com um garfo primeiro, porque o garfo é muito mais fácil de manter o alimento preso, certo? Então, espetava, segurava e levava. Depois dos 12 meses, eu comecei a apresentar a colher. A colher já é mais difícil, porque o bebê tem que encher a colher, equilibrar o alimento na colher e depois levar na boca. Então, gente, olha só a coordenação. Leva e depois come. É muito mais difícil. Então, primeiro vem o garfinho e depois a colher. A faca já é um pouco mais avançado, por volta dos 18 meses, por volta dos 24 meses, o bebê já tem a noção que ou a faca ajuda para empurrar o alimento para a colher, ou que corta. Só que isso aqui é praticamente a última etapa, né, gente? Isso aqui é só realmente quando o bebê tiver seus 18, 24 meses. Então, recapitulando, comecem com um garfinho. Não precisa ser garfinho de plástico, não precisa ser garfinho de silicone. O importante é que o garfinho seja o quê? Pequeno. Tá vendo? É um garfinho pequeno. Tanto faz se é um importado anatomicamente para a mãozinha do bebê, ou tanto faz se é um pequenininho. Pode até ser um de sobremesa, que ainda acho que de sobremesa ainda é um pouquinho grande. Mas, ó, tanto faz. Pode ser um desse. E a colher é a mesma coisa. Tá vendo? A colher é a mesma coisa. O bebê, ele não vai furar o olho com isso daqui. Ele não vai se espetar. Ele não vai se machucar. É claro que se você tem que sentir teu bebê, né? Foi aquilo que eu te falei. Se o seu bebê é um bebê muito agitado, muito afobado, e você vê que o bebê tá fazendo assim com o garfo, você não vai permitir. Mas a maioria do bebê que tem o exemplo de comer com todo mundo, que vê todo mundo usando os talheres, quando ele pega um garfo e você espeta e você mostra pra ele e fala verbalmente pro bebê que ele tem que pegar aquele alimento e levar na boca, ele vai aprendendo isso. Refeição após refeição. Então, assim, as chances dele se espetar e tudo, existe muito mais na nossa cabeça do que na realidade, tá? É oportunidade, aquilo que eu falo pra vocês. Tudo é questão de oportunidade. E segurança. Ninguém vai deixar um bebê com um garfo e vai sair de perto, entendeu? Que, né? Você não vai conseguir ver o que o bebê tá fazendo. Então, comecem com um garfinho, que é mais fácil, por volta dos 8 meses, 9 meses. E depois dos 12 meses, pode apresentar a colher. Na verdade, pode apresentar bem antes, né? Agora, o que eles vão conseguir mesmo usar é nessa ordem. Falei do cadeirão, falei do pratinho, agora eu vou falar do copo. Com 6 meses, o bebê sai do aleitamento exclusivo e ele pode começar a beber água. E muita gente me pergunta qual que é a melhor forma de oferecer água para o bebê. Tenho aqui algumas opções, tá? Tem esses copinhos pequenininhos, tá vendo? Tem desse, mais uma vez, não existe copinho certo, tá? Tem esse daqui, olha só, tá vendo? Tem copinho pequenininho. Vocês colocam água aqui pro bebê e com 6 meses e oferece pro bebê. Vocês segurando, oferece pro bebê. Não vai dar pro bebê sozinho com 6 meses, gente, de jeito nenhum. Por quê? O bebê vai pegar e vai abrir a bocona, ele vai fazer assim, ó. E vai enfiar toda a água ali na boca. E as chances de engasgo enorme, enorme. O que eu recomendo sempre? Oferecer de golinho em golinho. Vocês têm que segurar e dar de golinho em golinho pro bebê. Pode ser durante as refeições, água, estou falando de água. Durante as refeições, pode ser antes das refeições, pode oferecer várias vezes ao dia. Água é muito importante e muito bom, usando isso daqui. Eu usei também canudo.
As minhas aprenderam com 7 meses a usar canudo, a sugar. Tem confusão de bico, sim. Atrapalha a amamentação, sim. Não foi o caso aqui na nossa casa. Eu fiz com muita consciência, mas não recomendo. Tem gente que não recomenda porque faz confusão do bico. Mas eu acho que era uma forma muito fácil de oferecer água para elas, principalmente na rua. Quando a gente estava na rua, era só dar um canudinho, uma garrafinha de canudinho, e elas sugavam, tá? Mas caso vocês queiram, tem esse copinho aqui pro comecinho da introdução alimentar. Conforme o bebê vai tendo já seus 9, 10 meses, a coordenação motora vai aumentando, os copinhos podem mudar um pouco. Então tem esse daqui, ó, tá vendo? De metal, alumínio, tem esse daqui também de silicone. E você já pode ir colocando também um pouquinho de água e deixando que o bebê faça o movimento sozinho. Sempre aquilo que eu falei, sempre por perto, sempre olhando, sempre com muito cuidado, porque a água, se o bebê vira com tudo, gente, vai direto e as chances de engasgar são grandes, tá? Mais um acessório, vamos lá, que me perguntam muito. Já falei do copo, já falei do... Se eu tiver faltando alguma coisa, vocês colocam aqui. Copo de cachaça, isso mesmo, copo de cachaça. Não importa o tipo de copo, importa o tamanho, o formato. Tá vendo que esses copos aqui são pequenininhos, ó? É bem pequenininho, isso aqui é copinho de cafezinho. Tá vendo? Esses aqui é pra quando o bebê já tiver um pouco maior, mas no começo é copinho mesmo pequenininho de cachaça, esses copinhos assim. Me perguntam muito sobre babador. E babador, Érica, é bom? Gente, depende. Eu tentei usar com as duas, principalmente no comecinho da introdução alimentar, que era muita bagunça, sabe? Muita mesmo. Mas o que eu acho? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Essa é a verdade. Ai, tá um calor aqui, eu liguei o aquecedor. Tá com frio, agora tá um calor. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Principalmente esses babadores que é com roupa, sabe? Onde a criança usa o babador inteiro, no corpo inteiro. Eu lembro que incomodava as minhas filhas. Elas ficavam tentando tirar. Até os pequenininhos mesmo. Eu cheguei a comprar uns que a comida caía aqui no meio. Se elas quisessem, elas podiam continuar comendo. Mas incomodava. Eu via que elas queriam tirar o tempo inteiro, entendeu? Às vezes elas não conseguiam se concentrar na comida, porque elas estavam ali tentando a todo tempo tirar aquele babador. Então, assim, eu não recomendo, mas tem bebê que aceita bem, tem bebê que não quer. Então, acho que você tem mãe também que se incomoda com as manchas na roupa e tem mãe que não se importa. Eu era o tipo de mãe que não ligava pra mancha, mesmo porque eu deixava sempre aquelas roupas manchadas pra hora da refeição. Aqueles bodies manchados. A gente morava no Rio de Janeiro, que era muito calor, então elas ficavam muito de fralda, muitas refeições delas eram só de fraldas, então a gente não precisava de babador. Mas tem mães que gostam, então aquilo não é essencial, não muda muita coisa na introdução alimentar, porque mancha, sujeira, bagunça vai ter de qualquer jeito. Eu acho que vai de família para família. A gente usou muito pouco e eu tive de todos os tipos. Eu tive babador de tudo que é tipo e eu tentava. Muitos alimentos eu tentava porque tem alimentos que realmente mancham. Mas eu comecei a perceber que já era mais um estresse eu tentar colocar, eu tentar tirar. Ela ficava puxando, que eu desisti do babador. Mas caso vocês queiram, muita gente tá comentando aqui falando que não gosta de babador. Mas é aquilo, caso vocês queiram, eu recomendo um babador que eu não sei nem falar, gente, porque tem aqueles que protege aqui, mas se proteger só aqui, vai sujar aqui. Só que se você proteger até aqui, o bebê quando for comer, for pegar, vai sujando tudo, vai levando tudo. Então, o que eu sugiro? Separar uma roupa só pra hora da introdução alimentar, ou aquelas roupas que já estão mais manchadinhas, ou deixa a criança só de fraldinha. E aquilo, terminou a refeição, passa lenço umedecido, se for controlado. Enfim, embaixo do banho se tiver que dar um banho. Porque aquilo são só os primeiros meses que são assim, gente. São só os 3, 4 primeiros meses e depois a bagunça diminui, a sujeira diminui e vocês não vão mais precisar disso. Então, assim, é aquilo. Quer gastar dinheiro? Quer tentar? Então vai lá e compra o babador e vê se seu bebê se adapta. Mas caso você não queira gastar dinheiro, não é um item essencial. Não precisa. O que eu acho muito legal, que eu tinha, era um tapete. Eu tinha um tapete, vocês podem ver que alguns posts tem esse tapete verde embaixo. Era um tapete de plástico, muito fácil de limpar.
eu deixava sempre ele muito limpo, e eu colocava embaixo do cadeirão. Então eu deixava elas mandarem ver na comida. E o que caía naquele tapete, ou eu pegava e eu comia, ou eu devolvia no cadeirão delas, porque era sempre muito limpo, tomando sempre cuidado para elas não verem eu fazer isso, porque é aquilo que eu falei, né? A gente não pode a comida pegar no chão, você devolver pra criança e a criança achar que ela pode comer sempre aquela comida que caiu no chão. Então eu tentava deixar elas não verem a comida e devolvia. Esse tapete sim eu acho legal, mas também não precisa ser um tapete de marca. Eu tenho um que é de uma marca, que a marca mandou pra mim. Tem uma que é de uma mãe empreendedora. Essa eu faço questão de falar, que é a J Pororoca. Podem procurar J Pororoca. É uma empreendedora. E eu usava muito. Então eu indico muito ter um tapete, mas não precisa ser dessas marcas. Vocês podem comprar um pedaço de plástico, pode ser um lençol, pode ser algo destinado. É importante que seja só destinado para isso, porque aquilo é importante que mantenha sempre limpo, porque vai cair alimentos ali. E deixem só isso. Então, assim, se vocês tiverem aquele cadeirão fácil de limpar, se vocês tiverem um tapete embaixo, acabou. É isso, não precisa de muito mais coisa. Eu coloquei até aqui, ó, tá vendo essas colherzinhas que não são nem especiais, é a colher do nosso jogo de talheres de casa. Vocês podem usar isso, vocês podem usar, ó, isso aqui é meu copinho de tomar café, tá vendo? Pode usar isso. Dá pra adaptar, gente. Não existem utensílios e talheres salvadores da pátria da introdução alimentar. Eu acho que é igual um enxoval de bebê, né? Eu acho que a gente tem aquela opção de gastar rios de dinheiro, de comprar tudo que existe de moderno, comprar tudo que existe de bichinhos coloridos, divertidos e não usar, ou usar muito pouco. Ou a gente tem a opção de não gastar dinheiro com isso, entendeu? Porque não precisa. O foco da introdução alimentar tá ali, é no bebê e no alimento oferecido com segurança e as pessoas ao redor. Entendeu? O cadeirão é só para deixar o bebê na altura da família. Eu falo para vocês comprar um cadeirão de plástico para ser fácil para limpar, entendeu? É tudo muito simples, na verdade. Utensílios, talheres, é tudo muito simples. Vocês vão ver que quanto mais a gente deixa natural, quanto mais as crianças fazem parte, os bebês fazem parte da refeição com a gente, menos a gente precisa desses detalhes. Porque a gente vai olhar em volta e a gente vai ver que o essencial tá ali. É a criança, é o bebê com sinais de prontidão, os alimentos saudáveis. E é isso. É isso, não tem segredo, gente. Eu acho que eu já mostrei, ó, os pratinhos, os copos, os talheres. Eu acho que eu já falei de tudo. Isso, J Pororoca. J Pororoca. Eu vou colocar depois, assim que acabar, eu coloco nos próximos stories pra vocês verem. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre talheres, utensílios, eu acho que eu acabei falando de todos aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado também. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder, ó, 5 perguntinhas. Podem deixar aqui. Eu vou escrever bem grande aqui, ó, J Pororoca, pra vocês verem o que é J. Ai, eu não sei fazer isso, gente. Não dá. Eu não consigo escrever, só vocês. O que eu usava pra limpar o tapete e a bandeja? Álcool, usava detergente, água quente. Não usava nada especial, não. Eu sei que tem produtos pra limpar a bandeja, brinquedo, mas não usava nada especial. Álcool, esponja, detergente. Estão perguntando se no carrinho eu recomendo. Tem carrinhos que tem uma bandeja, né, no carrinho. Eu recomendo você fazer, se você não tiver outra opção, não tem problema, deixa o carrinho ali junto, perto da mesa onde todo mundo tá comendo e coloca o bebê, mas o ideal seria que o bebê estivesse na mesma altura que todo mundo da família comendo na mesa. Mas se não der, não tem problema, bota o carrinho. Foi o que eu te falei, gente, vocês não podem complicar. Não existe isso de coisas certas pra fazer, entendeu? Vocês têm que entender qual que é a realidade de vocês e adaptar tudo que eu falo, todas as minhas experiências de outras pessoas que vocês seguem também pra realidade de vocês. Então, não existe certo e errado, tá? Mas vamos lá. Falando sobre roupas manchadas. Eu não sei, gente. Roupa manchada eu sempre só taquei na máquina. Eu nunca fiz nada especial. Eu sei que tem várias formas de tirar mancha, vários produtos, mas eu acho que eu usava Vanish, alguma coisa assim.
Mas eu tacava tudo na máquina, tudo. Não tinha tempo, jamais. Vamos lá, só copos de transição. Tem uns copos de transição eu usei muito pouco. Uns até que é 360 graus, a criança consegue virar. Tem uns que eu cheguei a usar um pouquinho sim, são legais. Voltou. Lembrei desses copinhos de transição. Tem uns que tem uns biquinhos também. Ai, meu cabelo tá todo bagunçado. Tem uns que tem uns biquinhos e a criança vira. São bons, recomendo. Recomendo sim, principalmente com 6 meses, 8 meses. Eu acho que eles são bem fáceis de segurar e virar. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou deixar salva. Vou tomar o maior cuidado para quando eu finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. A Diana tá com febre, então eu não vou poder ficar não vou poder ficar mais aqui, vou ter que encerrar a live. Ela tá resfriadinha. Eu quase cancelei essa live, mas eu acho que é importante pra vocês, ainda mais que tinha muita gente que tava esperando essa live, é importante pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixam pra mim. Mandam mensagens, se eu não conseguir responder, vocês insistam, deixa mensagem lá no post, deixa no stories. Quem faz parte da comunidade pessoal do meu curso, vai lá pra comunidade, me enche de perguntas, que eu recebo muitas mensagens, eu não consigo ler todas, mas eu faço o esforço, eu tento ao máximo. E eu espero que vocês tenham gostado! E agora, olha só pra quem tá aqui, viu a live até o final, e quem tiver interesse nos meus livros, eu estou dando 50% de desconto nos meus livros. Eu não vou anunciar isso pra todo mundo, é só quem viu a live. Eu vou colocar o link aqui embaixo, mas quem não conseguir o link, o cupom de desconto é LIVE. Então é só ir lá numa editora, qualquer coisa, clica no link azul no meu perfil e escreve LIVE no cupom de desconto no final do carrinho. Eu estou dando 50% de desconto. Eu queria tentar mandar o link aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Consegui. O link tá aqui, gente, ó. Eu não sei se vocês conseguem clicar, mas quem quiser 50% de desconto só pra vocês, cliquem no link ali, ou se não, escrevam LIVE no final do carrinho, tá bom? Serve para qualquer livro meu, serve para os 2 Mundo BLW, serve pro infantil de alimentos e serve também pro infantil Vou Te Encher de Beijinhos. Gente, mais uma vez, muito obrigada. E eu estou igual um pouco perdendo a vergonha, né? Aos poucos eu vou aparecer mais aqui pra vocês. Segunda-feira de novo. Segunda-feira que vem tem outra live. Eu não sei o tema ainda. Quem tiver sugestão, só me mandar. Mas eu vou anunciar pra vocês, tá bom? E vou deixar salvo aqui. Obrigada, gente. Boa noite.